Bom, beleza. Deixa eu fazer os estudos aqui que era para ter sido feito na sexta-feira, só que eu tava totalmente destruído. Vou fazer hoje aqui. Eu vou comentar os trades que foram que apareceram, né, no dólar e no índice na sexta-feira, que não foram muitos, e logo em seguida fazer o apanhado geral do mercado aí, como que ele fechou na sexta-feira, qual que é a previsão para essa semana e vamos lá. Deixa eu apagar isso daqui. Beleza, bom. Aqui já é o gráfico de hoje. Deixa eu tirar. Bom, sexta-feira, tanto no dólar quanto no índice, foi um dia meio esquisito. De início do dia, a gente teve um candle com muita volatilidade, um candle de 40 pontos, o que já deixaria complicado qualquer tipo de trade nessa região aqui. E aí logo depois ele fez essa correção esquisita na VWAP. Olhando de fora parece não ter nada, mas num time frame menor, às vezes num 2 minutos, isso daqui foi um pivô que daria alvo justamente nessa região aqui. Só que o pivô ele é justamente da primeira barra. Ó. Aqui. E aqui teria sido pullback, né? Ele foi, rompeu o pivô, fez pullback e foi buscar alvos. Eu acredito que se pegar essas sombras menores vão ter alvos também, vão ter fractais aqui dentro. Ó. Foi até no primeiro alvo, corrigiu, enfim, mas é um movimento muito ruim de enxergar e muito ruim de operar também. Um dos trades mais tranquilos, assim, vamos dizer, que poderia ter dado seria essa venda aqui, que ele vem caindo, corrige e aí bate na VWAP e aí desce, né? Porém, ó, se a gente fosse considerar isso tudo, a gente teria aqui ou aqui, né? Ou os fechamentos aqui também. Se fosse considerar o fechamento do candle e ignorar todas essas sombras aqui, a gente teria esse pivô dando alvo lá no fundo de quinta-feira. E ele não fez esse movimento. Ele foi lá, deu na última retração, certinho, deu uma boa venda aqui, só que não cumpriu o alvo. Provavelmente, como eu falei, foi um fractal menor, fractal desses pivôs aqui, que é um pouco mais difícil de enxergar. Um pouco não, bem difícil de enxergar. Mas deu a venda aqui, caso conseguisse fazer essa venda aqui, stop até um pouquinho puxado. Deixa eu ver. 16, 17 pontos de stop, é um stop carinho. Teria como alvo 30 pontos mais ou menos, né? Deixa eu ver, ó. O primeiro alvo é em 30 pontos. Na gestão barra barra, como o dólar estava muito volátil, teria saído aqui, ou na formação dessa barra aqui, mas eu acredito que teria saído no barra barra por aqui, 14 pontos. Então, é um trade que em teoria valeria a pena. Depois disso ele inicia um movimento de reversão, dá um engolfo de alta e começa a subir, vai até a 200. Nesse momento aqui, eu não conhecia esse padrão, depois eu vi que o Ogro postou, mas esses três candles brancos aqui são Three White Soldiers. É um padrão de price action que o All Brooks usa. São três candles de reversão que dão como alvo o espelhamento deles mesmos. Então, seria mais ou menos isso daqui. Pegaria o fundo aqui, o espelhamento do terceiro candle, tá lá. A entrada seria feita no rompimento da máxima desse terceiro candle com o alvo aqui em cima. É um padrão que eu não conhecia, padrão novo para mim. Fiquei conhecendo agora e acho que é um pouco difícil de enxergar ele também, só quem tem mais experiência. E, bom, é isso. Aqui existe esse padrão. Depois disso o preço foi lá na 200. Aqui teria feito uma compra falsa, certo? Porque ele não rompeu 200, como eu sempre falo, a 200 é uma média longa. Então a gente, quando olha 200, tem que entender como que ela está nos 60 minutos. E nos 60 minutos,
Deixa eu puxar aqui. Era isso daqui, ó. Era isso daqui. Calma, deixa eu marcar aqui. Certinho, 60. Tá aqui, ó. Nos 60 minutos ela estava fazendo um teste na média. Então, quem foi apressado e comprou aqui provavelmente tomou um stop pesadinho. Logo em seguida ele tenta romper, deixa uma puta sombra e começa a cair e ativa um pivô de venda. Essa venda aqui seria muito, muito ruim por conta das médias longas estar aqui e esse movimento possivelmente ser um pivô de alta, certo? Pegando o fechamento aqui, ou até mesmo isso daqui. Se a gente for pegar aqui, teria corrigido exatamente nos 50%, lateralizou, bateu nas 50 e deu power breakout para cima. Esses power breakouts na 50 e na 20, geralmente eles costumam dar muito certo, porque o preço vai, corrige até a média e depois retoma a tendência. Foi o que ele fez aqui, deu o power breakout, retestou a 200, deu um giftzinho e logo em seguida rompeu. A compra mais tranquila do dia seria essa daqui, na barra de rompimento, certo? Compra aqui, stop lá embaixo da 200, de preferência embaixo do gift, stop de 10 pontos, não é tão pesado, daria para segurar. E pegar o fechamento desse movimento aqui, ou até mesmo esse espelhamento aqui para cima. Eu preferiria pegar o fechamento. Então ele veio, bateu aqui, fez um pullback nesses topinhos aqui, e depois seguiu até os alvos, ó. Se a gente pegar aqui, ele foi no final do dia. Aliás, foi hoje, né? Hoje ele abriu batendo nesse alvo aqui. Então, teria que, mesmo se fosse na gestão barra, com nos candles de força, vamos ver como é que teria sido aqui. Um stop vermelho, tá? Stop inicial aqui embaixo. Candles de dúvida, candle de força. Puxou, já está abaixo da 8, a entrada está aqui, seu stop já está praticamente no break-even ou no gain. Ele vem, faz um pequeno pullback para cima, barra de força, stop aqui, você já está no gain, barra de força, stop aqui, barra de força, stop aqui. Teria saído lá no alvo, ou teria saído com um gain aqui de 20 pontos. Esse daqui foi o trade do dia do dólar, foi basicamente o trade que daria para ver. Essa venda aqui também estava bem visível, né? Porém não cumpriu alvos, mas esse daqui estava visível, tinha contexto, rompeu a 200 e seguiu até o alvo. Então esse daqui foi o melhor trade que deu, fazendo power breakout na 50. Esse foi o melhor trade, depois o preço lateraliza e aqui não tem mais nada. Como era sexta-feira, é muito comum os índices, tanto o índice quanto o dólar, na parte da tarde ficar lateralizado e às vezes dá uma porrada no final do dia. Mas já não é bom operar. Sexta-feira é um dia que, se você não conseguiu pegar movimentos até 2h30, você fecha a plataforma e esquece, porque acabou o dia. É um dia que tem que ser mais curto por conta de final de semana e tudo mais. A montagem de posição dos players pode afetar demais o índice e o dólar, ou então eles podem simplesmente não fazer nada e só manter as posições e ficar rotando no final do dia, estopando todo mundo. Enfim, é um dia perigoso. Então essa foi a sexta-feira no dólar. Deixa eu só ajeitar esse fibo aqui de novo, que ele está valendo para o dia de hoje também. Beleza. E vamos ver a sexta-feira do índice. Sexta-feira bem morna. Ele abriu com um candlezão de baixa e já fez um movimento de reversão logo no começo do dia.
Aqui é o tipo de trade que eu não gosto muito de fazer, porque ele é um trade de reversão de movimento, então você vai estar contra todas as médias. A VWAP inclinadaça para cima, indicando que o volume é de compra, né? Teria uma compra aqui, com a saída lá na 50, que é a média mais próxima, ou na 200, caso a pessoa segurasse muito e conseguisse fazer esse tipo de trade. A entrada aqui, saída nas 50, já seriam 500, 550 pontos. E eu não gosto muito, eu prefiro operar os pivôs, as regressões na média e tal. Mas aqui existe um trade de reversão. Ele dá uma porrada para baixo, logo em seguida dá um candle de força para cima, já puxando a VWAP para cima, e o outro já rompendo, fechando acima da máxima do fechamento anterior. Então, aqui teria uma compra nesse patamar aqui, com alvo na 50. Bom, beleza. Logo em seguida ele vem, faz uma regressão aqui nas médias, né, na VWAP, com a abertura do mercado à vista, normal ter essa volatilidade. Dá um candlezão para cima, indicando compra, e volta para testar as VWAPs. Aqui até poderia ativar uma compra, só que para essa compra aqui fazer sentido, a gente teria que ter os alvos. E se a gente puxa isso daqui, a gente teria. Isso aqui seria o rompimento de um pivô, certo? Só que o que acontece? O stop dessa compra aqui teria que estar aqui embaixo, ó, abaixo das 50 e abaixo desses últimos fundos aqui, de preferência mesmo aqui. Então seria um stop bem longo, bem grande, contando que o preço ia lá no 100% para esse daqui valer a pena. Só que a gente tinha 200 no meio do caminho. E a 200 na sexta-feira no índice resolveu trabalhar firme. Resolveu segurar o preço e não deixar ele passar. Bom, beleza. Caso tivesse comprado aqui, poderia ter trago o alvo para 200 e ter esperado essa correção, entendendo que isso daqui seria uma bandeira, né? Um bandeirão grandão aqui, ou até mesmo um triângulo que deu para visualizar depois, certo? Nesse momento aqui não tinha esse triângulo ainda, mas depois ele fez esse triangulão aqui. Mas a compra ideal mesmo foi nesse martelo, que ele vem, testa a 50 e testa a VWAP, a 50 e a VWAP, e porra para cima rompendo. A gente teria uma compra aqui ou uma compra aqui. A compra no rompimento depois, ela já estaria muito próxima da 200, e aí você teria que contar que ele rompe a 200 para depois ir lá. E o alvo disso daqui seria o próprio espelhamento da figura. O último fundo com isso aqui. O último topo aqui. Alvo que também não foi cumprido. Ele bateu na 200 e ficou. Se a gente for considerar o pivô lá do início do dia, nos fechamentos, ó, se a gente pegar os fechamentos aqui, ele cumpriu. E isso daqui foi um pullback, né? Foi um pullback com piercing line. Depois ele passa a subir. É o tipo de movimento curto que é um pouquinho ruim de pegar, mas que às vezes é o que tem, certo? Mas assim, aqui existia a entrada, por mais que a média esteja em cima, mas ele fez pullback na 20 e na 50 e tinha uma figura se formando. E aqui, quando ele deu esse candle de força, já confirmando o movimento, e indo bater lá no 200, chegou a dar 600 pontos, certo? E depois disso o preço lateraliza, fica brigando aqui na 200, bate várias vezes lá, chegou a dar uma micro venda aqui num pivôzinho, ó. Aqui chegou a ter um pequeno pivô de baixa. Deixa eu tirar isso daqui. Aqui, ó. Pegando esse espelhamento, considerando os fechamentos, ele deu a venda aqui com alvo de 400 pontos. Venda de 260 de stop.
aqui teria uma venda, mas teria que entender que como o preço está trabalhando em range, ó, ele vem, bate, volta, já bate aqui de novo. Muito provavelmente é só até o primeiro alvo. E se saísse no barra barra também ia sair aqui em cima, ia pegar só 150 pontos. Então movimentos mais curtos. Dia que não teve muita tendência, a 200 segurou bastante. Então ficou um pouco mais complicado mesmo de fazer os trades. Não teve aqueles movimentos de 800, 900 pontos igual a gente acabou de ver hoje. Beleza? Esses acho que foram os trades da sexta-feira. Foi um dia bem chato, bem esquisito de operar. De preferência nem era para ser operado. Bom, índice hoje. De tarde eu comento o trade que deu aí. Beleza, vamos olhar o SP500 para ver como que ele está no contexto diário e ter uma noção aí do que a gente pode esperar de volatilidade para os próximos dias. Esse é o quinto dia que o SP vem trabalhando aí em cima do último fibo do pivô de alta lá de março. Esse pivô de alta. Então ele vem trabalhando pelo quinto dia seguido tentando romper. Deixa eu ver aqui não consegue romper ainda. Está trabalhando aqui pertinho do topo histórico e no último alvo. Certo? Mesmo patamar de preço. Isso indica que o mercado está lutando. O mercado, quando eu digo o SP500 está lutando para romper topo histórico, mas parece que não está conseguindo. Vamos ver se ele vai fazer uma correção, buscar média ou se vai romper direto. Eu acredito que ele pode vir buscar as médias. E acho que uma correção nesses patamares aqui, depois de uma perna de alta tão grande, tão esticada e tão puxada artificialmente pelo Fed, seria até saudável fazer uma correção aqui nos níveis de 2.700, 2.900, para depois voltar a subir e talvez romper topo. Seria bem mais interessante do que ele romper agora e ter um movimento esticadão para cima, bem esquisito. Índice VIX, índice do medo, ele continua dentro desse canal de baixa, continua trabalhando dentro desse canalzinho, continua trabalhando abaixo da média de 20 e vem descendo, que indica que o pessoal ainda continua comprado em SP500. O VIX ele é o principal head do SP500. Então se compra SP500, vende VIX automaticamente. E se compra VIX, vende SP500. Então se a gente vê um movimento de rompimento desse canal para cima, que seja, pode ser um indicativo de que começaram as vendas no SP500. Mas por enquanto continua em tendência de baixa, nada mudou. RUT, que é o índice Russell 2000, ele é o índice das small caps. Ele é um pouco diferente do SP500 porque ele mostra um pouco mais como está a questão das empresas pequenas, a economia real. Ela reflete um pouco melhor a economia real do que o SP500. Então, deixa eu fazer o estudo aqui nele, que eu plotei essa semana e não tem nada nele ainda. Vou virar pra cá. A gente tem o fundo, a gente tem o primeiro pivôzinho lá embaixo, ó. A gente tem esse primeiro pivôzinho que deu como último alvo esse topo. Ele fez uma correção. Depois que rompeu, a gente pode puxar para o próximo, que foi o 100% desse. Tem o 61 lá. Vamos ver aqui. E a gente tem esse daqui também, que dá alvos exatamente nessa região, onde ele fez topinho. E aqui a gente considera o pullback. Acredito que esse seja o melhor alvo. Tem os fractais aqui dentro. E aqui o primeiro alvo, o segundo alvo rompendo o topo histórico. Deixa eu ver se eu puxar esse de baixo. Alvo aqui e alvo próximo do topo histórico também. Um pouquinho acima. Então vamos deixar esse daqui mesmo, considerar o pullback. Beleza. Vem trabalhando numa LTA bem bacaninha aqui. Deixa eu puxar aqui. Tem uma LTA bem desenhada, bem traçada, ó.
Pega lá em abril, em maio, agora em julho, não rompe, bate na 50, movimento de alta bem bonito. Vamos ver até onde ela vai. Ó, ela pode bater aqui nessa LTA de novo e ir lá no 100%. Movimento bacana. Dow Jones Industrial continua dentro do canal de baixa, ou dentro da deriva, né, que seria um movimento de baixa. Aqui. Beleza. O S30 é o mesmo do Dow Jones Transportes. Bateu no topo pré-crise, né? Um dos topinhos históricos aqui. Fez 2 padrões de venda e agora vem tentando romper o topo junto com o SP500. Também é um alvo de Fibo e o do transportes, o próximo alvo já está bem acima. Um pouquinho complicado. Mas vamos ver, ele tem que romper essa região para continuar alta. Aqui não tem nem possibilidade de venda nem de alta. É uma região de topo e está deixando padrões de dúvida. Bora ver. EWZ, que é o Ibov para estrangeiro, ele perdeu aquele triângulo que ele vinha desenhando em topo, né, um triângulo ou uma cunha aqui, essa região de lateralização, perdeu junto com a 50 e hoje vem perdendo o último fundinho, confirmando essa venda. Aqui ele chegou a dar um giftzinho, ó. Ele rompeu, fez o pullback, confirmou a venda e deu um gift. Então tem o rompimento, o pullback e o gift, e agora a confirmação perdendo fundo. Então o que a gente espera para o EWZ? Que ele venha testar essas retrações aqui, certo? Então que ele venha aqui na região de 28, 27 ou 25. Se ele vier na região de 27 ou 25, ele vai ativar um pivôzão de baixo aqui. Aqui a gente já tem um pequeno pivô, esse movimento que ele é um pequeno pivô, que vai dar como alvo mais ou menos nessa região aqui. E aqui também vira um suporte natural, certo? Por conta desse último fundo aqui e do topinho aqui. Então essa região aqui do gap, que teve até um gapzinho, ó, é uma região de suporte natural. Tem as retrações, tem um fundo, tem um topo. Então é a região que o preço pode vir buscar aqui para fazer teste e depois continuar o movimento. Ibov está um pouquinho atrasado aqui, ele tem 15 minutos de delay no TradingView, mas ó, a LTA que vinha balizando o preço desde lá de baixo está sendo rompida com um padrãozinho de pullback, certo? A gente tem LTA, a gente tem o Fibo, foi alvo de 100%, e agora vamos esperar para ver como que fecha o dia de hoje, para ver se esse padrão de venda se confirma. Para ele ativar um pivô de baixa, ele tem que perder esse último fundinho aqui, que é onde ele está se segurando, ó. A gente tem um fundinho aqui. Se ele perder, esse fundinho, ele ativa uma venda. E ele, consequentemente, vai perder a 200 e a 50. Mas tem que romper essa região aqui para dar um pivô, confirmar o pivô e ativar as vendas aí. E aí, o mesmo cenário do SP500, cenário de topo, onde bate num ponto importante das quedas, né, que a gente teve, e vem buscar retrações. A gente tem as resistências e suportes naturais aqui, mas a tendência de todo o mercado é que venha buscar as retrações. Índice é a mesma coisa do SP500. Dólar, ele fez uma confirmação aqui, eu achei que ele ia vir fazer um pullback mais embaixo aqui, mas parece que ele não fez isso. Eu posso até ajustar essa LTA aqui em cima para a máxima desse candlezinho aqui e considerar esse pullback já feito. Se ele rompe topo, a figura e o pivô é ativado e a gente vai buscar
o primeiro alvo lá no 5,95, 5,93, certo? Vamos ver se ele vai conseguir romper 5,94 na real. Vamos ver se ele vai conseguir romper esse topinho. Se romper, é 5,94. DXY, dólar pareado com as moedas. Bateu na 20 e vem fazendo um novo padrão de venda. Caso ele perca esse fundo, o próximo alvo é lá nos 90, 91. O DXY ele é o dólar pareado com as outras moedas. Então ele tem um peso relevante no nosso dólar também. E o fato do nosso dólar estar subindo enquanto o DXY está caindo é muito ruim. É muito ruim. Significa que a gente está descolado do resto do mundo. E enquanto o dólar perde valor no restante do mundo, aqui ele ganha valor. E isso não é bom. Euro também vai querendo romper topo. Euro USD, certo? Euro dólar vai querendo romper topo para ir lá na região dos 1,20. E o euro BRL vai na mesma direção. Então a gente tem duas moedas fortes indo contra o real, o dólar e o euro. O alvo do euro 6,97. Ouro. Depois de fazer o teste nessa região de suporte aqui, que foi o patamar de crise, onde o pessoal vendeu o ouro para ter liquidez de dinheiro, ele foi até o último alvo desse pivô e fez uma realização normal. O ouro estava com uma valorização do último fundo aqui de 22%, então é normal que nessa região de alvos aqui ele faz uma realizada mais forte, né? O pessoal vende as posições e agora ele volta a subir na região de 1.200. Caso ele passe desse topo aqui, a gente tem os alvos maiores, alvo semanal, alvo mensal, ó, na casa dos 2.250, na casa dos 2.240, ou 2.470 e 2.500. Então o ouro só para cima. Opa, 5 não, diário. Ouro todo movimento só para cima. Bitcoin, ele fez depois de romper o triângulo, fez um power breakout aqui na 20. Não cabe uma LTA aqui, é a própria 20. Ele rompe, faz um movimento esticado, o preço lateraliza, a média chega no preço e dá uma porrada para cima, é um power breakout. Seria, se a gente estivesse operando um ativo qualquer, seria uma entrada aqui ou aqui em cima com alvos desse próprio triângulo que eu acredito que exista. Deixa eu ver aqui. Coloquei ele em verde claro. Puxar aqui do último. Aqui. Último topinho. Fundo, topo. Estou projetando a própria figura que foi rompida. A lateralização foi no primeiro alvo. E o segundo alvo está aqui nos 12.685. Então, a possibilidade é que ele bata aqui, faça uma nova correção, busque médias, para depois tentar buscar o terceiro alvo lá nos 14.000. E o topo histórico do Bitcoin é justamente ali na região dos 14.000, primeiro topo histórico, e o segundo, que foi a máxima das máximas, é lá no 19.700. Mas lá ainda demora um pouquinho para chegar. Beleza, o Bitcoin volta para os patamares aí rentáveis para mineração, para os grandes, né? Então, muito provavelmente continue subindo mesmo. Índice Stock 600, que é o índice principal assim da região da Europa. São 600 empresas, assim como o SP500, eles têm o Stock 600. Preso aqui na região da 200, com as 50, com as médias boladas aqui. É o mesmo cenário que a gente tinha no EWZ, de uma possível lateralização aqui, de um triângulo, algo nesse sentido, uma cunha, que ele tem que romper para cima ou para baixo para começar a andar um pouco mais forte. Índice DAX em região de topo, querendo fazer um topo mais baixo que o anterior,
e talvez entrar na tendência de baixa, né? A gente tem que esperar. Por enquanto não tem nada, por enquanto ele está fazendo um pullback na 20 para tentar subir de novo. Caso ele perca esse fundinho aqui e esse daqui, ele ativa os pivôs de baixa e ele inicia correções também. Nikkei não tem muita volatilidade, muito gap, é difícil de olhar o ativo, mas também está preso numa espécie de caixotinho aqui. Deixa eu reduzir um pouco isso aqui. Está preso aqui nesse caixote. Tentou romper, voltou para dentro. Vamos ver se ele faz algum movimento nos próximos dias, nas próximas semanas, para sair desse range. Xangai Composite, índice da China, fez um pivô de alta, certo? Fez um pivôzinho de alta aqui. E rompeu esse pivô. Tem como alvos 1.600 e 3.500 e 3.600 aqui. Os topos históricos estão próximos aqui do segundo e terceiro alvo, então pode ser uma região que realmente ele vai lá. E aqui no semanal a gente tem esse outro pivôzão aqui, verde. A gente tem esse pivôzão que dá alvos maiores pro Xangai. Vamos aguardar para ver se isso daqui vai ser confirmado. Semanal, diário. Mas esse pivô aqui está confirmado. Primeiro alvo, 3.528. Os petróleos estão ainda na mesma região que eles vêm desde 2 meses atrás. Não mudou muita coisa. Região aí dos $40. Vai um pouquinho para cima, um pouquinho para baixo, mas não muda muito. Cesta de commodities da Reuters, que faz a mediana entre soja, milho, café, petróleo, enfim, a maioria das commodities que a gente tem no mercado, também vem aqui na região da 200, vem buscando a 200 já há vários dias, que é onde geralmente os preços estão, todos os índices, como a gente vem visto aqui, o SP500, o DAX, o próprio VIX, todos estão na região da 200 e as commodities também estão na região da 200. Nasdaq na região de topo, né, tenta romper esse topo histórico novamente, ainda um pouco sem força. Vamos ver o que acontece. Tem mais um alvo para cima. Seria aqui, seria lá nos 12.500. Por enquanto vem se segurando no topinho aqui, região de topo. Vamos ver se ele vai romper o topo ou vai fazer uma correção. Aqui são as FANGs, né? Facebook, Apple, depois a gente olha. E acredito que seja só. Não tem muito mais o que analisar aqui. O resto são ações aqui. E essa daqui é a lira turca, que vem se desvalorizando fortemente aí perante o dólar. Por isso que eu deixei ela aqui. Um dólar está valendo 7,38 liras turcas. Bastante pesado. No mais, é isso. Fica aí então o estudo da semana passada, né? Com SP500 em região de topo, todo o mercado na real em região de topo. Ouro e Bitcoin com compras bem fortes e mostrando força para cima, enquanto todo o resto do mercado se mantém numa região de topo e indecisão, em que ele pode ou fazer uma correção ou romper esse topo esticado e buscar patamares históricos, mas eu acredito que seria mais saudável uma correção. Beleza? É isso e até a próxima.